tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês, fazendo o nosso trabalho. É muito gratificante a gente poder estar preparando a semana, né? Tanto vocês quanto eu, preparando a semana da melhor maneira possível, para que a gente aproveite a semana. Aproveite ainda o sábado, o domingo, mas que a gente aproveite a semana. Às vezes a gente fala assim, aproveitei muito as minhas férias, aproveitei o meu final de semana, como se isso fosse apenas a diversão, não é isso? Quando alguém fala assim, aproveitei muito o meu final de semana, é porque se divertiu bastante. E não tem nada de ruim na alegria. A alegria é realmente um bem da alma. Mas aproveitar bem o dia, a semana, a vida, não será certamente apenas a alegria. E quem passar uma vida inteira só na alegria, só vivendo na alegria, numa alegria sem que isso consiga produzir o aprendizado, depreender as lições da vida, terá sido uma alegria inútil e terá sido uma vida inútil, né? A alegria ela é muito boa quando ela é um componente da atitude da gente e é um instrumento de aprendizado, é um instrumento de relação e de aprendizado. Nada contra, desde que ela signifique exatamente essa abertura para a vida, essa abertura para o outro, essa abertura para nós mesmos, né? Há uns 35 anos atrás, quase 40 anos atrás, tinha um adolescente em uma casa. O pai e a mãe estavam com uma ocupação dentro de casa e tocou a campainha. E coube a ele: Maurício, vai atender. E o garoto foi atender e na ocasião tinha um outro garoto da mesma idade dele, com uma série de papéis na mão, uma sacola, e começou a falar da sua religião. Começou a falar da importância de ter uma religião, de como isso fazia diferença na vida das pessoas. E o garoto ouviu, e até que chegou um certo momento e falou assim: mas eu tenho uma religião. Aí o garoto falou: ah, é? Eu sou espírita. No momento que o garoto falou aquilo, o olho do outro garoto cresceu, ele se apavorou completamente, recolheu as coisas rapidamente, não falou nada e saiu correndo. Foi uma experiência bastante interessante, não traumatizante, só interessante, mas que remeteu àquela coisa. Eu olhava para mim mesmo e falava: puxa, mas o que aconteceu? Que impressão eu causo nas pessoas? Demorou um pouco para eu entender que muita gente, quando ouve a palavra espírita, acha que é o próprio demônio. Hoje, abrindo por acaso, como a gente fala na falta de melhor expressão, o livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, que é um livro que, aliás, a gente recomenda para todas as pessoas. São citações simples, curtas, do Evangelho e explicações muito apropriadas do Evangelho de Jesus Cristo, de Cartas dos Apóstolos, de Atos. Emmanuel nos lembrou, nesse trecho, que os fariseus, para explicar o poder de Jesus, sobre o poder de expulsar os demônios, o poder de atuar, o poder de curar as pessoas, que eles primeiro negaram, depois não tinha mais como negar. O povo atestava o poder de Jesus e eles iam fazer o quê? Eles formularam uma explicação. Era o demônio que expulsava os demônios. Jesus era Beelzebub, que expulsava
Beelzebub. É um outro nome do cão, do diabo, do bicho, do, sei lá, tem vários apelidos, o rapaz, a criação humana do diabo, né? E ele fala, Emmanuel nessa passagem fala que é muito consolador, que deve ser muito consolador para nós que trabalhamos no Espiritismo, sermos chamados de demônio. Porque ele fala, se Jesus o foi, puxa, se Jesus foi chamado de demônio, tem uma passagem muito interessante da vida de Paulo, momento culminante da vida de Pedro, momento culminante da vida dele, do apóstolo Pedro, em que iam matá-lo, já tinham decidido matá-lo, o Império Romano, e resolveram, por ironia, crucificá-lo. E ele falou, suprema ofensa, eu não sou digno de ser crucificado. E aí o que fizeram? Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então a gente, ao ser chamado de demônio, a gente deveria falar assim, não, eu não sou digno de ser chamado de demônio. Arruma alguma coisa piorzinha aí para mim, porque demônio é o homem lá em cima, demônio é Jesus Cristo que foi chamado pelos seus inimigos. Eu não sou digno de tanta honra. A pessoa não deve entender muito o que você está falando, mas de qualquer forma, se tiver um pouco de cultura evangélica, pode entender. Um sentimento muito comum na alma humana é o sentimento do medo. Alguém que ter assistido muitos filmes de ação, de valentia, vendo aqueles heróis que não apareceu qualquer situação, vai lá, enfrenta, etc., pode achar que o medo é um mal, o medo é uma fraqueza. Quando você conhece algum especialista, algum médico, psicólogo, psiquiatra, ele vai lhe dar uma informação um pouco diferente dessa, do senso comum. Ele vai falar que a pessoa que não tem medo é um doente mental muito perigoso. Especialmente perigoso para si mesmo. Como é que uma pessoa pode atravessar uma rua sem ter medo? Não sabe atravessar uma rua. É cachorro de madame. Porque cachorro vira-lata para atravessar a rua, ele para na beirinha assim, olha para um lado, olha para o outro, põe a patinha, conforme for ele volta. Cachorro vira-lata que não sabe atravessar a rua, morreu. Só sobraram aqueles que sabem, certo? Cachorro de madame, porta aberta, meu amigo, esse é um perigo para si mesmo, porque ele não aprendeu a utilizar o medo dele. Não é? Ele não tem medo, não, ele tem medo, mas a vida dele não o ensinou a usar bem o medo dele, então ele é um perigo. Perigo para os outros? Não, ele é um perigo para si mesmo. O medo ele é inerente à alma humana. Nós não precisamos acabar com o medo. Nós precisamos entender e conviver com o nosso medo. Porque há dois tipos de medo e a gente precisa perceber do que a gente está falando. Esse primeiro medo que nós estamos falando é o medo humano, é o medo instintivo, sem o qual, como a gente já falou, não dá para viver. Você precisa, mexe com uma faca, você tem que ter medo. Crianças morrem mexendo em revólver do pai, que acharam no forro, no armário, exatamente por achar que é mais um brinquedo. É um pouco mais pesado, olha o brinquedo que nós achamos. E aí ele não distingue a arma de brinquedo da arma de verdade e morre, ou mata. Eu não sei o que é pior, uma criança morrer com uma arma ou matar o seu amiguinho fazendo bang. Bang, e aí quando ele faz bang, o barulho é muito maior e a coisa já aconteceu. Tem uma passagem muito bonita do Espiritismo, em que um garoto que tinha matado um amigo nessas circunstâncias, a família da vítima resolveu parar de brigar na justiça, parar de brigar com a família do garoto que matou, exatamente por uma carta psicografada através de Chico Xavier. É muito bonito isso, onde a vítima falou assim: foi acidente,
foi uma brincadeira. Agora me surgiu na cabeça essa passagem que eu acho muito bonita. Foi das primeiras vezes em que cartas de Chico Xavier começaram a salvar vidas diretamente. Não só salvar almas, porque uma pessoa que tem o seu filho falecido por qualquer motivo, fica muito amarga, fica muito envenenada, às vezes permanece muito tempo na negação e na revolta, e isso vai lhe prejudicando, assim como prejudicando, infelizmente, o falecido também. Mas, então ele salvou almas, as dezenas de milhares, mas salvar vidas, conseguir absolvições como ele conseguiu, quando o juiz considerou uma carta psicografada para absolver uma pessoa a quem era atribuído um crime, não era criminoso. Tudo isso foram passagens muito marcantes dentro do Espiritismo. Mas como a gente falava, o medo é inerente à nossa vida, nós precisamos ter medo. O medo te faz, andando à noite na cidade, você pensar qual o trajeto mais adequado. Sem medo você não dirige um carro. Não é possível dirigir um carro. Esse negócio de não ter medo do Rambo, do Stallone, sei lá, dos heróis aí não terem medo de nada, isso é pura ignorância. Ignorância. Então, sem medo humano não se vive. Mas tem também um medo espiritual, e é desse que a gente quer conversar hoje. Medo espiritual? Sim. Tem gente que deixa o medo instintivo tomar conta também do seu espírito. Tudo é passível de medo. Tudo, em qualquer lugar, qualquer coisa pode acontecer. Aí vem o da Atena e te dá uma ajuda enorme. Você vê um programa desses que cultuam o crime e parece que tudo pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. Não é isso? Essa é a conclusão que você tira. Só que quando você vê essa mensagem, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias por semana, um mês já é suficiente. Mas as pessoas vêm por anos falando na tua cabeça que qualquer coisa, e as coisas mais absurdas, mais violentas, mais terríveis, podem acontecer com qualquer um a qualquer momento. Isso vai deixando a pessoa em que estado? Não estou falando nada estranho a vocês, estou? Esse medo que perpassa, que domina a vida das pessoas, é um medo que já penetrou no espírito. E esse medo é uma ofensa a Deus. Se um filho chega para o pai e fala assim: pai, amanhã vai ter comida? Ele fala: poxa filho, uma vez faltou comida para você? Por que você está perguntando isso? Não, queria saber. Não, amanhã vai ter comida, normalmente, como todos os dias. Daqui a 5 minutos ele volta: pai, amanhã vai ter comida? Ô garoto, o que houve? O que acontece? Está perguntando isso. E aí, pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, você está duvidando que o papai vai te dar comida, vai trazer comida amanhã? Fica tranquilo, filho. Todo dia aqui em casa, não importa o que aconteça, vai ter comida. Se ele continua perguntando: filho, o que acontece? O papai está te falando que todo dia vai ter comida aqui em casa. E se em todas as orações do Filho, do Pai do céu, que é muito mais perfeito do que os paizinhos daqui da terra, a pessoa continua duvidando, continua perguntando: pai, por favor, tira os meus problemas, tira tudo quanto tem de ruim, tira a doença, tira os problemas que eu tenho. O pai lá de cima deve estar em que estado ele ouvir tantas vezes a gente pedir o afastamento dos problemas? Pai, vai ter comida amanhã? Não é isso que a gente está perguntando no fundo nas nossas orações? É justo perguntar isso para Deus.
Essa cultura do mal é uma coisa que nós precisamos investigar nas nossas vidas, dentro de nós mesmos, acima de tudo, e investigar na sociedade. Até porque a indústria do mal, teve uma indústria na Terra que tornou o mal um produto, tornou o medo, o que era medo instintivo, ele transformou em terror. O que era dúvida, transformou na certeza do mal. E a certeza do mal produziu esse personagem que nós falamos no início da nossa conversa, que é o demônio. Então é assim, há muito tempo o ser humano pergunta para si mesmo: por que tem adversidade na vida? Por que tem coisas que me perturbam, coisas que perturbam a minha vida? E há muito tempo a humanidade chegou a essa conclusão, criou essa teoria. No mundo há uma disputa do bem contra o mal. O bem absoluto é Deus, o mal absoluto é o demônio. E há uma disputa entre os dois. Como todo dia a gente vê o mal acontecer, na nossa visão, o nosso olho acha que todo dia acontece o mal, não acha? A gente não acha que todo dia acontece o mal? O Datena é o apóstolo do mal. Coitado, ele não sabe disso, ele não é um demônio. Ele só propaga, ele só faz o milagre da multiplicação da desgraça. Ele é o único que faz isso? Não. Uma desgraça que aconteça no outro dia e 10 coisas boas, você vai reproduzir? A desgraça. Nós somos da cultura do mal. A cultura do mal está dentro da gente. Não a cultura do mal do demônio, você está possuído pelo demônio. A cultura de que existe um mal na vida e que esse mal está disputando com Deus e que quem está ganhando? Olha, gente, se você acreditar que tudo que acontece de ruim na vida é obra do demônio, e só aquele pouquinho de coisa que acontece de bom é obra de Deus, pega o Jornal Nacional. Quanto é obra do demônio no Jornal Nacional? Sobra alguma coisa para Deus? Deus está pegando participação especial, sabe aquele mero ator coadjuvante. Essa é a nossa cultura. Nós damos força, nós acreditamos, damos força, vivemos como se o mal pudesse acontecer para qualquer um, a qualquer momento. Tem um estuprador na cidade, ele pode pegar qualquer mulher. Tem um ladrão na cidade, ele pode pegar qualquer pessoa. Fala a verdade, vocês não têm esse sentimento dentro de vocês? Vamos perceber o que está dentro da gente. Nós estamos imersos, submersos, mergulhados na cultura do mal. Isso é justo com Deus? Pense um pouco comigo, vamos fazer uma terapia em grupo aqui a respeito dessa cultura do mal. Será que é justo com Deus achar que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, especialmente as coisas ruins? É mentira. É mentira, é uma criação que foi feita. Quem já assistiu 2 ou 3 filmes de terror, já sabe que o filme de terror tem uma base, assim como a novela começa assim com a mocinha ou o mocinho sendo de classe baixa, de óculos, com rabo de cavalo, e depois no decorrer do tempo ela vai ter um banho de loja, vai ficar linda e vai encontrar o mocinho para poder, aí cria um triângulo, só vai poder ser feliz no final. É outra parte da cultura do mal, porque o cara que é do mal em novela se dá bem do primeiro ao penúltimo capítulo. Até o penúltimo capítulo ele é o bom da boca. No último... Acabou de ter o final de novela ontem, né? No último capítulo, finalmente, o mal se dá mal. Qual a conclusão? Você prefere se dar bem um capítulo ou 99? Ora, minha gente, a cultura do mal, ela está francamente instaurada na vida da gente, no dia a dia da gente, na alma da gente. E o filme de terror vai numa mesma linha, só que multiplicando, porque é claro que o terror é o medo multiplicado.
que eu preciso num filme de terror? Qual é o personagem central do filme de terror? É o bichão lá, sei lá como é que chamava, o assassino, o aterrorizante, o demônio, o bicho ruim, bicho ruim. Varia de filme para filme, qual é o bicho ruim. Mas o bicho ruim precisa ser indefensável. Não tem maneira de se defender do cara. Tanto é que a cena clássica do filme de terror é no final, quando ele finalmente, só naquele finalzinho, quando ele perdeu, porque ele ganhou também o filme todo, só vai perder no finalzinho. Mas mesmo no final, quando ele perdeu, o que acontece? Ele foi enterrado lá no cemitério e o filme acaba com uma mão levantando assim do túmulo. Porque o cara que está produzindo o filme não sabe se vai ter sucesso. Se tiver sucesso, vai ter sequência. E ele não pode matar o bicho. Ele tem que manter o bicho ruim. Será que é só o demônio que precisa viver do bicho ruim? Quantas pessoas na Terra vivem do bicho ruim? Eu já fui num culto de uma certa religião, onde eles tinham um filme que eles mostravam que era o inferno. E era um filme que no mais importante do filme estava lá, a tela toda, ficava toda no incêndio e mostrava as pessoas queimando, com a pele sendo queimada no incêndio. E mostrava, esse é o inferno. Se vocês pecarem, é para lá que vocês vão. Vocês querem queimar. E aí vendia a saída. Quem não quer ser queimado, 10%, quem sabe, se vocês me derem uma módica quantia, e aí eu consigo negociar e estamos certos. A cultura do mal, ela é muito útil para muita gente. O terror da segurança pública, vocês já perceberam quanta gente sobrevive com o terror da segurança pública? Quem vende câmera de vídeo, quem vende grade, quem vende carro blindado. Nossa, se fosse só isso, tem uma cultura enorme de pessoas que vivem do terror, vivem do mal, dessa propagação do mal. Só que isso, para a vida da gente, tentem pensar, não precisa ser médium vidente. Tenta pensar em você, o que faz a cultura do mal em você. Teve logo no início da carreira dele, o Djavan foi preso em São Paulo, porque estava andando na rua sozinho, o que é um crime terrível para um negro. Por quê? Porque o policial, ele é o ser humano que vive numa situação mais tensa dentro do terrorismo da segurança pública. Concorda comigo? O cara sai de casa só por ter o cabelo raspado aqui do lado, ele já é alvo preferencial. Ele não pode sair de casa uniformizado. Ele tem que sair de casa com a roupa na bolsa e olhando para tudo quanto é lugar, porque ele é alvo preferencial. Você gostaria de viver assim? A instituição, até certo tempo atrás eu vi essa reportagem, a instituição no mundo que mais tinha suicídios, alcoolismo, violência contra a mulher e contra a criança era na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, é lógico que a gente vai condenar um policial quando ele abusa, e ele precisa ser dadas as condições para ele não abusar da sua autoridade, como infelizmente tem tido em muitos casos. Mas ele é uma peça-chave, a gente delega para ele. O policial, quando para numa padaria para tomar um cafezinho, o que se fala com um policial? O que vocês acham que as pessoas vão falar com ele? Do último capítulo da novela? Vão falar do time, às vezes até do time de futebol, não desafogadinha. Mas o principal tem muito vagabundo aqui em volta. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. E você imagina como o policial, via de regra, faz um bico na sua hora extra, na sua hora vaga, para poder complementar o seu rendimento.
ele vai o tempo todo ouvindo dos possíveis contratantes, e às vezes do contratante dele, ele vai ouvindo isso: precisa dar um jeito nesses caras, vocês são muito moles, a coisa está terrível. E nós alimentamos a mesma cultura, todos nós, porque quando você está com muito medo, o que faz um bicho quando está com muito medo? Se fugir, se der para fugir, foge. E se não der? Se não der para esconder, você está acuado, você está encurralado. Não é um perigo enorme você encurralar um bicho? Se você encurralar, não der saída para ele, só vai ter uma alternativa: atacar. Nós somos um bicho. Quando a gente se sente completamente encurralado, sem saída e violentado, nós ficamos propensos a atacar. Só que não é o mesmo ataque de um cachorro, não é um ataque de uma cobra, não é um ataque de um bicho qualquer, porque a gente não acha que tem muitos elementos. A gente tem um veneno, mas não é exatamente da cobra, né? Depois a gente faz. Aí o fato é que a gente acaba atacando, empurrando os policiais, empurrando as pessoas, justificando a violência. Quando há uma notícia qualquer de violência, nós estamos disputando entre a gente no dia seguinte. Viu a notícia? Vi. E a gente comenta: que absurdo, não é? O que tinha acontecido com o criminoso? Aí a gente está disputando quem pensa a tortura mais terrível. Não, tinha que acontecer isso, aí a outra é pouco. Aí, não, daí tinha que fazer, não, daí a outra é pouco. A gente está disputando quem acha a pior tortura para um criminoso. Vocês nunca fizeram isso, né? Eu já fiz algumas. Perceber, nós estamos encurralados, nós estamos capturados por uma cultura do terror. Só que ela é blasfema, ela é injusta com o Papai do Céu. Porque se o Papai da Terra garante a comida todos os dias, o Papai do Céu garante a justiça, a exatidão de cada fato da vida, todos os dias. Será? Você veio até aqui, até uma casa espírita, justamente pelo mal que você está vivendo. A gente chama doença por causa do mal, o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, o mal de Hansen. Tudo isso é doença. Doença é mal. A gente vem para cá, boa parte de vocês vieram para cá por causa de doença. Outros vieram porque tem uma perturbação na família. Outros vieram porque está uma perturbação com ele mesmo. E tudo isso é mal. Aí eu estou falando para vocês que não tem mal. Não existe mal. Não existe mal. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Todos os cabelos, os fios da sua cabeça estão contados. O meu é fácil, e vocês devem ser um pouco mais. Todos os fios, tudo o que acontece na tua vida é meticulosamente planejado e justificado dentro de uma lógica de aprendizado, de transformação da tua vida. É fácil pegar essa? Você teve um filho portador de necessidades especiais, você tem um filho na Cracolândia, você tem uma traição conjugal, você tem uma traição familiar, maledicência, doenças. Isso é uma coisa boa, né? A gente só vem aqui com a saudade de Deus, com a vontade de encontrar o Papai do Céu. Não, a gente só vem porque as coisas estão complicadas, infelizmente. Será que nada disso é mal? A doença também ensina uma coisa, o valor da saúde, eu tenho atividade especial. Pois é. Mas não é só a doença, não é só qualquer outra situação. Tudo que acontece na tua vida tem um significado. Ou isso, ou é o caos. Primeira pergunta que faz para todo aquele que sofre, que a vida faz, não eu faço. A vida está te fazendo uma pergunta. Você crê em Deus? Se você falar prontamente creio, mas se vier logo mais depois do creio, é porque
digamos assim, você crê 14,3% e está ali em negociação para ver se consegue um reajuste na sua fé. Você crê em Deus só tem um jeito. O teu Deus é bom? O teu Deus é justo? Ele é todo poderoso? Ah não, ele é mais ou menos todo poderoso. Ele é assim, ó. Ele está repartindo o mundo entre ele e o diabo. Eles estão disputando, ele está perdendo. Então é todo poderoso? Não é. Ele é soberanamente bom. Não acontece nada de injusto na terra? Não, nada também não é o caso, né? Porque olha, você vê tanta coisa ruim que acontece. Como é que pode Deus permitir isso que aconteça? Se nós não resolvermos o problema do mal, nós não vamos resolver o problema do medo. Se a gente não resolver o problema do medo, nós vamos continuar a ser gasolina no meio do incêndio. Porque quando tem um incêndio, você pega um balde e joga lá, né? E se for gasolina? Nós somos gasolina no meio do incêndio. Nós estamos o tempo todo preparados para agir e reagir, para dar respostas, para agredir, quando a gente imaginar que alguém possa agredir a gente. A gente já está preparado. Como o outro também está preparado, a junção dos dois é bomba. Eu não estou falando das relações conjugais. Quem pensou nisso, tá? É bem nessa questão. Não estou falando das relações de vizinhança. Não estou falando das relações do trabalho. Não estou falando... Todas as nossas relações estão impregnadas do medo, da dúvida. Será que realmente não cai uma folha de uma árvore? Não, de vez em quando cai aquelas grandes assim, na cabeça das pessoas. Não. Todas as dores têm um significado. Será que a gente consegue chegar nisso? Porque você vem aqui, gente, você vai ser aliviado. Parabéns, você tomou uma ótima decisão, trazido pela mão pelo seu anjinho da guarda. Parabéns. Você vai ser aliviado aqui. Aliviado não é resolver o problema. A boa notícia é que você vai ser aliviado. A má notícia é que o alívio não resolve o problema. E nós temos por dever falar isso claramente para vocês. Eu fui lá no Semente, tomei um passe, mas não resolveu a minha doença. Qualquer centro espírita que fale para você assim, abandone o atendimento médico, ele será um desastre, estará plenamente equivocado. Nenhum centro espírita sério vai falar para você, deixe o seu atendimento médico, o seu atendimento psiquiátrico, o seu atendimento psicológico. Nenhum. Então, quem vem aqui tentando pensar em economizar no plano de saúde ou no atendimento particular, qualquer coisa assim, pode perder a ilusão. O atendimento que se dá numa casa espírita, ele é complementar ao atendimento da ciência. Aqui, a religião não briga com a ciência. Primeiro lugar. Segundo lugar, nós estamos aqui, nós vamos enfrentar as nossas questões. Aonde está então a cura? Está na religião ou está na ciência? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois vai resolver outro problema. Como é que... Oi? Eu acredito que a cura está no merecimento. Sim, no merecimento e na fé. Porque quando o médium mais poderoso da Terra curava as pessoas, ele falava o quê? A tua fé te salvou. Aonde está a solução dos seus problemas? A fé. Dentro de você. O reino dos céus está dentro de você. Ou você percebe isso na sua profundidade, na sua inteireza, ou você vai continuar passando de pessoa para pessoa, como aquela mulher que ainda acredita no príncipe encantado e que vai trocar de marido até achar um homem que a faça feliz. 7 bilhões de pessoas, 3 bilhões e 500 milhões de homens, 3 bilhões e 500 milhões de casamentos. É capaz dos amigos ficarem um pouco chateados de receber tanto convite de casamento. E o pior, não vai encontrar.
Porque homem nenhum traz a felicidade para a mulher, mulher nenhuma traz a felicidade para o homem, e religião nenhuma traz a cura da tua vida. Puxa, estou perdendo tempo aqui. Vim aqui para receber a cura da minha vida, dos meus problemas, e ele está falando que não. Dá de volta aí o dinheiro que eu paguei para a rifa, pelo amor de Deus. Já foi, olha, falou que não tem jeito. Aí que a gente volta no início da nossa conversa. A alegria é fundamental. Saúde mental é a capacidade da gente rir da gente mesmo. No Espiritismo nós temos que rir da gente mesmo, perceber dessas armadilhas que a gente vem aqui achando que vai ser curado, que vai ser resolvido, olhando qual é o médium mais forte deles ali. Peraí, eu vou amirar para saber o que eu vou pegar. Certo? Né? Tem que ter. Deve, você vê que já tem um mercado negro aqui no serviço. O cara já começa a saber qual é e começa a tentar direcionar. Não, peraí, deixa eu pegar o lugar da fila. Passa você adiante. Gentileza, não. O cara está querendo amirar o médium mais forte. Não é mirar que se diz, eu estou falando só para brincar, é mirar, tá? Então nós precisamos pensar, antes de tudo, a mobilizar a solução da nossa vida. Ninguém veio aqui para ser infeliz, todo mundo veio aqui para ser feliz e para ter os seus problemas curados. Deus não quer nenhuma dor na vida da gente. Deus é o amor. Por Deus só tem um caminho para a nossa evolução, é o amor. Quando nós conseguimos distinguir isso, a gente vai falar: puxa, eu não preciso mais da dor da minha vida. E quando você fizer isso, as dores acabam? Não, não é bem assim. Chico Xavier fala que se não é possível você voltar atrás para tomar outras decisões e ter um presente limpo de dor, isso não dá para fazer, não tem máquina do tempo. Então cabe a gente, com relação aos erros do passado, viver essas situações de hoje e tirar as lições que cada uma delas contém. Não brigar com a vida, não pedir o afastamento da dor, não duvidar de Deus. Não duvidar de Deus. Mas, ao mesmo tempo, viver o melhor possível hoje, para no futuro você ter uma vida melhor, limpa de dores, porque é possível. Duas tarefas então, além de tomar o passe e amirar o melhor dos médios. Você precisa pesquisar na tua dor o que Deus está querendo falar para você. O que? Qual é o significado espiritual profundo no que você está passando? Se você conseguir distinguir isso, aluno que aprende a lição não repete de ano. Você não vai precisar sofrer mais as mesmas dores. E a outra tarefa é a arte de viver bem. A arte de considerar os outros, a arte de fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. A arte de resolver os seus problemas sem pisar no outro. É evidente que tanto para uma coisa quanto para outra, você precisa reconhecer o seu medo, trabalhar com o seu medo e superar o seu medo. Porque nós somos criancinhas e a gente, quando levantar a mão e encontrar a mão do pai para atravessar a rua, se a gente ficar na dúvida, a gente pode ser atropelado. Quiser ficar mais para trás, quiser andar mais para frente, você segura a mão de Deus e vai. Obrigado.